Paz do Senhor, queridos. Alguém por aí? Deus abençoe a todos. Vamos começar aqui o nosso devocional. E tema novo. E voltando àquela nossa série das controvérsias, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo acompanhar aqui a interação dos irmãos. E nós vamos já dar início aqui ao nosso devocional. Já antecipando para os irmãos que eu vou tratar desse tema em 2 ou 3 devocionais, tá? E vamos tentar fazê-lo de forma rápida, sintética, apenas realmente tentando buscar um entendimento bíblico acerca desse tema, a igreja e a política. E tentar estabelecer o pensamento cristão, um pensamento bíblico acerca disso. Já te antecipo que não é minha intenção convencer quem quer que seja sobre posicionamentos políticos. Então, isso está descartado. Tá? Essa não é a questão da nossa devocional. Mas a intenção é unicamente entender a dinâmica dessas duas coisas. Né? Como essas duas coisas interagem, qual que é realmente a visão bíblica, um entendimento bíblico acerca da interação entre política e igreja. Tá bom? Temos alguns irmãos aqui, deixa eu ver quem é que está presente. Escreve aí no comentário aí alguma coisa para eu ver que você está por aqui com a gente. Ótimo. Opa! Sharon. Sharon. Acho que é uma amiga que eu conheci na infância, né? Que maravilha. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, Sharon. Alegria estar interagindo com você aqui. A Andréia está presente, a Gabi também está. Tem mais alguém aqui? Olha, vamos lá. O Cruz, a paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe, Cruz. Vamos lá, então. Eu quero ler com vocês um texto da palavra e vamos, a princípio, nos basear nesse texto para a gente começar aqui o nosso devocional, tá? Esse texto se encontra em Isaías, no capítulo 31, se não me engano, e diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Isaías capítulo 31, versículo 1, 2 e 3, tá? Amados, o texto bíblico nos traz, assim, uma narrativa elucidativa no que diz respeito ao povo de Deus e recursos políticos. A interação entre o povo de Deus no Antigo Testamento, né, e a política, realmente. Nesse caso, a política de um país estrangeiro, né, e que nos serve de referência para tecermos alguns comentários
e analisarmos, pelo menos a princípio, essa temática. Né? E uma coisa que eu vejo interessante aqui, desde o Antigo Testamento, e nós vamos passear um pouquinho por ele, é que essa interação povo de Deus e política, falando de forma mais genérica, povo de Deus, porque no Antigo Testamento, né, a instituição igreja não existia como nós a conhecemos hoje. Né? Existia o povo de Deus, que eram os hebreus, um povo que Deus estava realmente levantando ali com um propósito específico. E então, desde cedo, biblicamente falando, nós temos algumas referências sobre como o povo de Deus interagia com a política e sobre como Deus via essa questão. Tá? E nós temos, a partir do Antigo Testamento, alguns princípios importantes que servem para dirigir, inclusive, as nossas ponderações nos dias de hoje. E eu vejo que um desses princípios que aparece no texto é o princípio da dependência de Deus. O profeta Isaías, ele estava repreendendo o povo por colocarem a confiança deles em elementos políticos. E óbvio que nesse contexto do Antigo Testamento é muito relevante também o fato de que se tratava de uma política externa. Por quê? Porque Israel estava sendo constituído como povo. E naquele início, né, no início da formação daquele povo, eles estavam sendo conduzidos pelo próprio Deus. Né? Existia na origem do povo de Israel, existia a proposta de que eles fossem regidos pela lei de Deus. Ou seja, era uma teocracia, o governo de Deus. Então Deus deu a lei a Moisés, né? Nós vemos que essa teocracia surge ali com oficialmente, né, falando, com os 10 mandamentos, que se tornou a constituição daquele povo, as leis que eles deveriam observar, que eram leis que haviam sido dadas pelo próprio Deus. Tá? Então, era um regime político, se assim podemos dizer, não é? Muito peculiar e muito associado à realidade de origem de um povo que seria o povo de Deus, representantes de Deus, responsáveis por difundir o conhecimento de Deus. É óbvio, antes de projetos mais audaciosos, digamos assim, não é? Aquele povo, como povo de Deus, eles deveriam aprender o significado de ser povo de Deus. Então Deus os chamou para si, Deus deu leis morais, inclusive, que guardavam expectativas de comportamento, de como as pessoas deveriam se comportar socialmente e de como as pessoas deveriam se comportar para com Deus. Essa lei revelaria Deus aos corações daquele povo, e a dinâmica do povo andando com Deus, né, uma liderança espiritual, tudo aquilo ali realmente tinha como intenção educar um povo, né, para que esse povo cumprisse propósitos futuros que Deus havia reservado para a humanidade de forma geral. Então, naquela teocracia, nós tínhamos a lei como Estado. A lei era o próprio Estado. Não é? Deus
governava o seu povo através da lei. E Deus tinha, obviamente, né, liderança constituída por ele mesmo para lidar com o dia a dia, com a manutenção da lei, com a condução do povo, com a liderança do povo. Não é? Então nós vemos nisso, meus queridos irmãos, princípios, não necessariamente um modelo de Estado. É aquilo que nós chamamos, no estudo da teologia, de uma referência bíblica descritiva, que descreve algo que estava acontecendo naquele momento e unicamente naquele momento. Tá? Ao contrário do que referências bíblicas prescritivas, que são referências bíblicas que tanto demonstram uma realidade, quanto a expectativa de que aquilo seja perpetuado, seja reproduzido, né? É uma prescrição, ou seja, deve ser assim, se deve fazer. Então nós vemos que existe ali, desde o Antigo Testamento, um princípio. Tá? Esse princípio é o princípio da dependência de Deus. É muito fácil, quando nós pensamos em política, que os homens coloquem a sua confiança, né, nas dinâmicas políticas, nos poderes políticos. De certa forma, esses poderes constituídos têm sim responsabilidades sociais para com o povo, né, de manter a ordem, a justiça, tá? De punir, não é? A transgressão, não é? De resguardar o direito do cidadão e diversas outras responsabilidades políticas. Mas, meus queridos irmãos, nós nunca podemos perder de vista, tá? Ainda hoje, dentro de um sistema político totalmente diferente do sistema do Antigo Testamento, da teocracia, onde o povo era regido pela lei de Deus, onde a intenção da lei era construir pessoas que tivessem um coração segundo Deus. No nosso sistema político de hoje, o que nós podemos aprender com, por exemplo, uma escritura como essa de Isaías capítulo 31? Nós podemos e devemos aprender que, da mesma forma que ocorreu no Antigo Testamento, e o profeta repreende o povo para que eles não colocassem a sua confiança nas estruturas políticas, nos governos políticos, no poderio humano, na força humana. Da mesma forma, hoje, como igreja, nós precisamos entender que nós continuamos dependentes de Deus. Deus continua sendo o nosso Rei Supremo. Óbvio, nós estamos debaixo de uma constituição humana e de poderes políticos que são legitimamente constituídos e precisamos estar submissos a esses poderes políticos. No entanto, meus queridos irmãos, não devemos fazer desses poderes políticos a fonte da nossa esperança. Nós não podemos fazer dos poderes constituídos, tá, deuses nos quais nós esperamos, nos quais nós depositamos a nossa confiança, nos quais nós nos quais nós buscaremos as nossas referências de liderança e de princípios. Tá? Então, esse princípio que eu vejo aqui, ele é extremamente importante para considerarmos quando tratamos desse tópico, igreja e política. Qual que é a dinâmica, qual que é o envolvimento, como devemos funcionar dentro de um contexto político,
secular que nos envolve, devemos obediência civil, não é? Devemos cumprir as nossas responsabilidades civis, tá? E devemos mesmo. Só que precisamos entender que existe, meus amados irmãos, papéis nitidamente distintos. Tá? E devemos nos dirigir aos poderes políticos, à estrutura política, com respeito, com reverência, mas entendendo que essas pessoas não podem suprir todas as esperanças que temos, e nós não podemos colocar nelas a nossa confiança, a nossa esperança, ainda que não é parte do contexto social. Por exemplo, elegermos políticos que tenham propostas políticas que vão beneficiar interesses sociais. Claro, perfeitamente. Né? E devemos realmente observar para o nosso ambiente político com esse entendimento e escolher os nossos candidatos com esse entendimento. O candidato precisa solucionar os problemas sociais X, Y e W. Né? Os nossos candidatos precisam olhar para a parcela da população A, B e C. Não é? Então, ou seja, existem assuntos importantes dentro da nossa organização social que nós precisamos realmente tentar escolher os nossos candidatos de acordo com aquilo que entendemos ser importante, que precisa ser feito. No entanto, meus amados irmãos, nós precisamos ter o nosso coração firme, consolidados no seguinte entendimento, seja A, B, C, seja partido 1, 2 ou 3, seja fulano, seja cicrano, seja beltrano. O meu coração estará em paz, porque acima dessas pessoas está o Senhor. Porque o Senhor exerce um poder supremo que está acima do poder político. O Senhor dita as normas do jogo. O Senhor manipula as peças no tabuleiro. O Senhor dirige os destinos de cada civilização e de cada sociedade. Nós realmente cremos na soberania de Deus? Nós realmente cremos que Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas? Talvez alguém se pergunte, sim, pastor, mas, puxa vida, como se explica a injustiça? Não, a injustiça não se explica em nenhuma inabilidade de Deus. A injustiça se explica pela corrupção do próprio homem, pelo distanciamento que há entre homem e Deus. Isso é fato, isso não, não tem como remediar. Agora, veja bem, seja ímpio ou não, seja corrupto ou não, qualquer pessoa que foi colocada em posição de liderança política vai fatalmente, queridos irmãos, cumprir algum propósito de Deus. Se Deus permitiu aquela pessoa chegar ali, meu coração está em paz, descanso em Deus, ainda não concordando com a política apresentada, a ideologia apresentada, descanso em Deus. Se Deus permitiu, amados irmãos, é porque como sociedade, Deus está nos conduzindo. Deus, ele trata com o seu povo através de lideranças instituídas, não é? Tanto para beneficiar como para disciplinar. E nós temos características próprias nossas, do brasileiro, que precisam ser tratadas, né? E muitas vezes os desdobramentos no campo político que também se encontram debaixo da autoridade de Deus, seja decisiva, seja permissiva, simbolizam instrução, disciplina
tá? Apropriada para nós como povo, que temos as nossas próprias necessidades, os nossos próprios pecados, as nossas próprias deficiências, a nossa própria cultura. E nada disso foge ao propósito de Deus. Então, naquele tempo, era a lei. A lei de Deus era o Estado. E isso aconteceu, sabe, durante todo o período mosaico, né? E nós tiramos e extraímos dali princípios. Que princípios? O povo precisaria aprender a depender de Deus. E em qualquer cenário político, esse princípio, ele ainda vige, ele ainda precisa conduzir os nossos pensamentos. Nós continuamos com essa característica de sermos povo de Deus, que conheçam a Deus e que dependam de Deus. Povo de Deus que conhece a Deus e que depende de Deus. Isso, certo? Nunca foi revogado e não será. Tá? Esse princípio ele está explícito aqui. Olha só, e no decorrer da história, e eu já vou caminhar para o fim, tá? Não vou durar muito tempo com isso hoje não, porque amanhã nós vamos continuar. No decorrer da história nós vemos que o povo de Deus, eles pediram, eles solicitaram um rei. Tá? Solicitaram um rei, eles queriam um governante, porque não havia quem? Havia Moisés, que era um líder. Ele é considerado ali um legislador, né? E haviam sacerdotes. Agora, pediram um rei. Por quê? Porque as nações tinham reis. Aquilo não era necessariamente parte do projeto Israel, digamos assim. Mas Deus lhes deu um rei. E o primeiro rei foi Saul. Né? Conhecemos a história. O rei era uma figura que deveria dar ouvidos a Deus e deveria governar segundo o coração de Deus. Lembra da atribuição que foi dada a Davi? Um homem segundo o coração de Deus, né? O reinado dele ficou muito conhecido, ele se tornou o principal rei de Israel, apesar de não ser perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus, que tinha um coração quebrantado, que realmente governava debaixo dos princípios de Deus e era um instrumento de Deus ali, através do qual Deus governava o seu povo. Era humano, falho e suscetível ao erro. E errou, mas ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, esse cenário nos traz um cenário de poderes concorrentes. Por quê? Uma vez delegado essa atribuição ao homem, tá? O homem passa a ter uma autonomia política e se estabelece em Israel uma política de maneira oficial, né? Onde o homem é investido de autoridade. Tá? Apesar de que o homem ele precisa governar sob o governo divino, mas isso se tornou uma oportunidade para o homem seguir uma tendência que existe desde o princípio, de se fazer independente de Deus. E de repente começar a governar o povo de acordo com seus próprios pensamentos, de acordo com as suas próprias intenções. E a gente sabe que isso não poderia acabar bem. Não é? Por quê? Porque o coração do homem já estava corrompido, já haviam tendências pecaminosas. Né? E nós vemos que muitos dos reis foram ruins, não reinaram conforme o conselho de Deus. Existiam os reis, existiam ali os profetas, os sacerdotes, toda uma estrutura. O rei era a figura política, os sacerdotes continuavam sendo ali as figuras religiosas, o profeta era o homem que ouvia Deus e orientava o rei. Não é? Mas
um sistema que já se tornou muito suscetível à falha. Por quê? Porque quanto mais participação humana, mais suscetível à falha será, não é verdade? E nós vemos que ali, em 1 Reis capítulo 12, em Jeroboão, né, como a coisa começa a se distorcer e tomar outros rumos, né? E os interesses políticos passam a concorrer com os interesses espirituais, né? E a gente vê uma divisão nítida, clara, entre essas duas instituições, a política e a religião. Né? Jeroboão, rei de Israel, ele, para impedir o povo de ir a Judá, que estava no sul, debaixo de um outro rei, né, do rei de Judá, ele criou ali um altar com deuses estranhos para que o povo não fosse a Judá, não se simpatizasse com o rei de Judá, não se submetessem ao rei de Judá e abandonassem Jeroboão. Né? Então ele, com interesses políticos, ele criou uma coisa que era estranha ao culto, à religião do povo de Israel. Está vendo como a coisa se deturpa, se desvia e surgem poderes concorrentes? Né? E nós vemos isso, que aquele povo que deveria ser governado por princípios começa a ser governado por intenções políticas, não mais por princípios provenientes de Deus, provenientes da lei de Deus. Né? Aquele povo que estava sendo educado, que precisaria ser autônomo, em seus corações precisaria ser plantada a lei de Deus para que a personalidade de cada um se tornasse realmente uma personalidade transformada segundo o coração de Deus. Aqueles homens, então, eles se sujeitam a um governo humano, e um governo humano suscetível à corrupção desvia os caminhos, e aquele povo começa a se distanciar de Deus, e consequências advêm, né? E Deus permite reis, tá? Reis são levantados, reis são derrubados, reinados começam, reinados terminam, e o povo começa em uma trajetória de altos e baixos que acaba levando ambos os reinos, o do norte e o do sul, para o cativeiro. Né? Por quê? Porque aquele princípio fundamental que nunca deveria ser esquecido, né, ele começa a se distanciar do coração do homem. Qual o princípio, pastor? Depender de Deus. Deus, independente de lideranças e autoridades políticas que são constituídas, precisamos nos submeter, mas precisamos entender que existe um governo supremo. Esse é um princípio básico que deve nos governar hoje como igreja. Tá? Ou seja, a nossa lealdade continua fixada em Deus. Em última instância, a nossa lealdade pertence a Deus, o nosso coração pertence a Deus. Né? E aí é o cuidado que nós precisamos tomar quando nós assumimos bandeiras políticas. Podemos, pastor? Podemos, sim, mas tudo com moderação. Por quê? Porque quando eu me comprometo demais, a minha lealdade ela é dada em excesso, demasiadamente, para algum tipo de bandeira. Eu compro tanto a ideia daquela bandeira que aquilo pode sobrepujar o princípio que deve reger, o princípio vigente, que é a dependência de Deus. Né? O meu coração vai ali, e eu passo a defender de maneira muito passional, muito próxima, não é? E eu passo a não distinguir o que é bom e o que não é bom, e eu me dou demais para uma bandeira ou outra bandeira política, e aquilo ofusca a minha visão e os meus valores e os princípios que precisam reger o meu coração, né? Obscurece o meu entendimento, e nisso princípios se perdem. Né? E nós não podemos permitir que isso aconteça, porque, queridos irmãos, a nossa lealdade, em última instância, precisa ser depositada, precisa ser dada ao nosso Rei Supremo. A nossa dependência está no Senhor.
Tá? Quando nós nos damos por demasiado, nós não encontramos mais os limites, até onde eu posso ir, até onde eu... Quer dizer, até onde eu posso chegar. Tá? Os limites da moderação. Né? E aí eu acabo comprometendo a minha espiritualidade, o meu testemunho, os meus relacionamentos, os meus valores, os meus princípios. Né? São poderes concorrentes. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. A política e a espiritualidade são coisas distintas. Ambas fazem parte da nossa vida e precisamos saber como lidar com equilíbrio com essas duas coisas, sempre colocando acima de tudo a nossa lealdade ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Né? Ao contrário do que fazia Israel quando Isaías repreendeu, dizendo o seguinte: vocês vão atrás aí do rei do Egito, estão confiando nos carros, estão confiando nos cavalos, estão confiando nos cavaleiros, pois são numerosos, e estão se esquecendo do Senhor. Cuidado, hein? Porque nesse, ou seja, no Senhor, que reside todo o poder e toda a autoridade. Ele virá sobre vós e ele julgará essa atitude dos vossos corações. E ele retribuirá tanto ao que está beneficiando, porque beneficia com o fruto de injustiça, quanto ao que está sendo beneficiado, que deixou de colocar a sua confiança no Senhor e agora colocou a sua confiança nos cavalos e nos cavaleiros. Sendo que cavalo é carne, cavaleiro é carne, não são coisas espirituais, e o coração de vocês precisam estar em Deus, porque vocês são espirituais, vocês foram forjados de uma maneira diferente, através de um relacionamento com Deus, de uma lei que deveria transformar os corações de vocês. Vocês foram forjados para serem diferentes dos demais. Enquanto os demais tinham reis, vocês tinham o Deus Todo-Poderoso que imprimiu nos vossos corações uma lei que faria com que vocês fossem distintos, se comportassem distintamente. E de repente vocês quiseram se comportar como os homens, e porque todos tinham reis, vocês quiseram ter reis também. E de repente vocês começaram a administrar os seus conceitos e os seus valores como os homens, começaram a depositar a confiança e a lealdade de vocês nos poderes desse mundo, e começaram a se esquecer daquele que rege o mundo, daquele que inclusive dispõe ou indispõe governos, levanta e derruba governos, dirige o coração dos reis para benefício ou para disciplina de determinada nação. E olha só, Jeremias 3,15 fala o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Essa palavra pastores significaria, naquele tempo, líderes, né? Responsáveis, tá? Liderança. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Veja bem, Deus estava falando para o povo, naquele determinado momento, que ele daria pastores segundo o coração dele. Naquele determinado momento, seriam pastores que apacentariam o povo com conhecimento e inteligência. Porque era o que Deus tinha para dar àquele povo naquele momento como recurso político. Em outros momentos, nós vimos que Deus deu reis que foram duros com o povo, para disciplinar o povo. Em outros momentos, nós vimos que o cenário político culminou em escravidão, exílio, para disciplinar o povo. Né? E nós vemos que Deus ele inclina o coração do rei, é o que fala aqui, olha, Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Percebe, queridos? Está claro. Ah, pastor, mas esse político aí não é de Deus. Não, é de Deus sim. Talvez os nossos atos como nação
é que não sejam agradáveis a Deus, e fez com que Deus nos desse esse determinado político. Paciência! A lei de Deus precisa estar no nosso coração. Nós precisamos nos submeter a esse Deus. Nós precisamos ser transformados por esse Deus. E a influência do reino, ela vai ser imprimida na sociedade a partir da igreja. Tá? A partir dos princípios. Agora, amados, e fecho com isso. Não dê em demasiado o seu coração para os apelos políticos. Eu sei que os apelos são fortes. Porque quando a gente dá demais, a gente acaba respaldando um pacote de coisas. E nesse pacote existem coisas boas e coisas ruins. Quando nós damos demais, significa que nós talvez estamos supervalorizando aquela instituição política, depositando nela esperanças que precisam estar em Deus. Quando nós supervalorizamos instituições políticas, nós corremos o risco de ter o nosso entendimento obscurecido por aquilo que nós vemos na política, ou é isso ou é isso. E nós fazemos concessões, abrimos mão de princípios e de valores que são absolutos e negociáveis. Seja A ou seja B, seja direita ou seja esquerda, participe do jogo político, porque é nossa responsabilidade. Mas assim, sem colocar tanta paixão naquilo, para que a gente não comprometa os princípios vigentes que Deus nos deu e que devem reger a nossa vida, entre eles a nossa confiança absoluta no Deus eterno que não falha, que está dirigindo não apenas o curso das nossas vidas, mas o curso da nossa sociedade, o curso da história, o curso do universo. Porque todas as coisas, queridos irmãos, se sujeitarão a esse Deus, e não há como fugir disso, quer poderes, quer potestades, quer principados, do presente século, ou de qualquer outro tempo, passado, futuro, nos céus, na terra, debaixo da terra. Chegará o dia que todas as coisas se sujeitarão a esse Deus. Então, é muito mais sensato que o nosso coração esteja nele, ao invés de estar em poderes transitórios da nossa política. A dependência de Deus se torna visível nessa repreensão de Isaías, e essa dependência tem como finalidade proporcionar uma vida nova, segundo o coração de Deus. Certo? Essa vida nova, segundo o coração de Deus, vai estar de forma tão íntima conectada com Deus, ao ponto de não permitir que a nossa lealdade seja distribuída a poderes concorrentes. Que a nossa lealdade seja pulverizada. Não. A nossa lealdade não vai para A, B, C, D, E. Não vou fracionar isso, não. A nossa lealdade vai totalmente para o Senhor. E nós estamos confiando totalmente no Senhor. E nós estamos entendendo que os cursos políticos da nossa nação estão nas mãos do Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor. Como um ribeiro de água, se Deus inclina para onde Ele quiser. Se Deus inclinar para esse lado, a água vai correr para esse lado. Se Deus inclinar para aquele lado, a água vai correr para aquele lado. O Senhor está no domínio de todas as coisas. Amém, queridos? Fechei por aqui, desculpe. Eu sempre, não tem jeito, eu sou irrecuperável, eu sempre demoro, né? Acabei
demorando mais do que gostaria. Mas acabei por aqui, tá? Acabei por aqui. Deixa eu só dar um oi aqui para os irmãos. Amanhã, deixa eu ver, amanhã que a gente continua? Não sei se amanhã... Eu não queria dar muito intervalo. Não sei, o que vocês sugerem? Fala aí comigo aí. Olha só, deixa eu ver quem que tá por aqui. Valtemir, a paz do Senhor, homem de Deus. Deus te abençoe. Dizendo que nós temos 10 pessoas aqui, não sei se eu estou vendo todo mundo. A Gabi, a Andréia, a Saron, o Cruz, Pastor Valdiberto está aqui, Deus abençoe, pastorzão. Abraço para você, guerreiro. A irmã Lena está aqui, Deus te abençoe. O Tchó, lá da Guiné-Bissau está aqui, o Elcio Eustáquio está aqui, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Mineiro carioca, né, Elcio? Deus abençoe, meu querido. Bom estar contigo aqui, tá? São os que eu consigo ver, viu? E o Valtemir que eu consegui ver aqui agora também. Se tem alguém mais, eu não sei por que razão eu não estou conseguindo visualizar. Tá? Mas espera aí, é porque eu estava numa sala de bate-papo, né? De repente, se eu achar o link mesmo aqui, que é esse aqui, ó, aí eu vou conseguir ver mais pessoas. Justino Rosa, lá de São Paulo, pai Justino, pastorzão Justino, Deus abençoe, viu? E é só ele mesmo, além dos que eu já tinha mencionado. Meus queridos, então, olha só, amanhã nós estamos de volta. Vamos fazer amanhã mesmo? Vou fazer amanhã. Amanhã, 7h30, nós estamos de volta e vamos dar continuidade. Eu quero levar essa nossa discussão para o Novo Testamento e eu quero levar essa nossa discussão para uma perspectiva espiritual, futura, e eu quero realmente que a gente tenha um entendimento bíblico acerca da política, tá bom? E da nossa participação, do nosso envolvimento com a política. E, inclusive, alguns temas um pouco controvertidos, né, que eu gostaria de tratar. Pode um pastor ser político? Ser governador, prefeito, sei lá, seja o que for, deputado? Como é que é essa questão? Pode um cristão se envolver com política? Né? Eu quero só colocar essa pulguinha atrás da sua orelha aí pra gente descascar esse abacaxi amanhã, tá bom? Tá aqui o irmão Falcão também participando, né? Penso que devemos andar juntos com as autoridades e a política, enquanto não ferirem os princípios de justiça, amor ao próximo. Digo mais, nós devemos influenciar todos os segmentos da sociedade, nós podemos e devemos. Amém, Falcão? Isso aí, irmão, é isso mesmo. Né? Que a influência da fé alcance realmente todas as esferas da nossa sociedade, tá? Amanhã a gente pega pesado nessa parte mais polêmica. Agora foi só uma retomada aqui do Antigo Testamento, né? Amanhã a gente contextualiza isso e descasca os nossos abacaxis aqui. Deus abençoe. Fica na paz, queridos.